bem-vindos aos nossos Pontos nos Mis. Hoje temos um convidado super, mega, hiper especial. É o Yuri Leal. Ele tem uma licenciatura em Psicologia, tem um mestrado em Psicologia Social e das Organizações, uma pós-graduação em Psicologia do Desporto e da Performance. Já passou por vários clubes e equipas de futsal e futebol e neste momento, imaginem vocês, é psicólogo de desporto do futebol de formação do Sporting. Não é um clube que me diga assim tanto, mas ainda assim acho que vai ser uma excelente ajuda aqui no nosso podcast, quando nós queremos, no fundo, aproximar o desporto à área musical. Olá, Yuri, estás bem disposto? Tudo bem, muito obrigado antes de tudo pelo convite. É um gosto estar aqui a falar com vocês e pontapé de saída nisso que vamos dar. O gosto é nosso. Tita, queres dar o pontapé de saída então? Estou sim. Antes disso ainda, gostava de dizer que a nossa entrevista está dividida em 3 partes. Antes da performance, durante a performance e após a performance. Então assim começamos já antes da performance. Yuri, o que é isto das rotinas pré-competitivas? O que é que são? Para que é que servem e como é que isso funciona? Como tu disseste bem, uma rotina é algo que nos preparamos para. E se nós não teremos esse processo de prevenção, chegamos no momento e pode ser um pouco em termos de improviso. Nós, antes de estarmos aqui a trabalhar e a falar nós os três, começamos a preparar, a perceber se havia os fones, se estava a gravar, se não estava a gravar. Antes disso, havia uma rotina bem pré-competitiva através de quê? De uma troca de mails, do que era preciso ser consolidado, com quem é que nós tínhamos que partilhar a informação. Ou seja, trabalhamos num processo para depois desfrutarmos do momento. A verdade é muito esta, é que nós tentemos participar em termos competitivos e que aquilo que seja trabalhado dentro dessa prevenção, dentro dessa rotina, dentro daquele trabalho pré-competitivo, seja um transfer depois daquilo que é feito em termos de consolidação. E a base desta rotina pré-competitiva é um propósito ou seja, aquele combustível que nós incutimos para nós, o significado que nós metemos nas coisas, é muito trabalhado muito antes da competição. Porque depois é o processo automatizado. É aquilo tudo que nós desfrutamos todos os dias, aquilo tudo que trabalhamos durante o processo do nosso cotidiano, é desfrutar, é aproveitar o momento para depois nos tornarmos melhores performers neste caso. Uau! É incrível! Então, mas e como é que se cria uma rotina dessas? O que é que engloba uma rotina pré-competitiva? Sei lá, que tipo de passos é que estão envolvidos ou que tipo de estratégias é que estão envolvidas? Pronto, sabendo que nós estamos a falar para performances diferentes, no meu caso, em relação a um desportista, que cada caso é um caso, e aqui na vertente da música, se calhar não estamos a jogar competitivamente durante a semana. Claro que vamos ter a nossa atuação, mas se calhar temos um momento mais espacial em termos de espaço do que é que nós temos que fazer. Em termos de rotina pré-competitiva, se calhar de um jogador de futebol que tem, digamos assim, todas as semanas um jogo, é claro que uma rotina vai ser muito mais consolidada com base nesse formato de semana em semana. Se calhar aqui esta rotina, que vamos assimilar ou associar, perdoem-me, em relação aos Jogos Olímpicos, que é um pouco mais de 4 anos, em que nós temos que ir criando essas rotinas muito monitorizadas para percebermos como é que vamos chegar àquele momento e estamos o máximo preparados para demonstrar, para aplicar e, de certa forma, para desfrutar, como eu estava a dizer. Porque o soundbite que eu quero aplicar aqui é o desfrutar. Acho que já perceberam isso. Depois, lá está, essas rotinas variam muito de caso para caso. É diferente nós estarmos a falar para um jogador do que para um músico. Porque, primeiro, as pessoas são diferentes. Depois, o contexto é diferente. As rotinas têm a ver muito com a pessoa em si, porque existem pessoas que, de certa forma, ou conseguem ir sair à noite, beber um copo e preferem, claro, sem extremos, não é? Mas que preferem ir levar nessa fasquia no sentido de divertirem-se e desfocarem-se completamente desse processo antes da atuação. Há outras que estão completamente focadas e preferem estar em casa a ver uma série Netflix. E estamos a falar numa rotina antes de uma atuação, num processo anterior, no dia anterior. Há outras pessoas que preferem fazer uma visualização mental
em função daquilo que foi o processo trabalhado, ou seja, essas competências facilitadoras que ajudam nas outras competências avançadas, como base na motivação, da confiança, neste caso mais da autoconfiança, e na regulação do stress e da ansiedade. Desta forma, existem várias rotinas a serem aplicadas, mas eu acho que o efeito sniper que eu costumo falar, nós temos que dar o tiro certeiro no momento certo. Em tempos de guerra, se calhar não é muito giro dizer isto, mas não me levem para essas extremidades, mas a base é nós percebermos que temos que ter noção que, se calhar, para uma pessoa faz sentido uma determinada rotina, para outra pessoa, se calhar, nós temos que aplicar outra determinada rotina. E nós temos que ver o que é melhor para o performer. Não é para nós enquanto psicólogos, porque para mim, na minha vertente da parte da psicologia, pode ser super interessante eu pegar no manual e dizer, ok, vamos aplicar esta determinada rotina, mas para ele depois não faz sentido não funciona. nenhum. Para nós, o mais importante é quem está à nossa frente. E, de certa forma, ir regulando o trabalho, mas com base naquilo que é o mais importante para eles. Ok. Mas deve haver alguma coisa que é mais ou menos transversal a todos, ou não? Ou é absolutamente diferente de pessoa para pessoa? É assim, eu nunca tive o prazer ainda de trabalhar com músicos, espero o mais curto possível trabalhar com eles, mas falando um pouco na experiência do desporto, existe muita diferença. E diferenças muito significativas, porque eu posso trabalhar com um atleta que adora trabalhar o treino de relaxamento antes de uma competição ou no dia anterior, e há outro que prefere completamente desfocar do processo e basicamente tipo visualizar filmes, ler livros e desfocar do processo do futebol em si. Okay. Algo transversal. Sim, a nossa base, aqui a nossa zona do nosso cérebro, nós temos aqui como base na nossa memória seletiva, temos uma coisa muito guardada, que é nós queremos ser o melhor performer depois no dia a seguir. Esta visualização mental puxa-nos muito e perdemos em querer ser o melhor no dia a seguir. É estranho nós dizermos que amanhã não vamos fazer a melhor atuação da nossa vida, porque nós queremos que isso aconteça. Claro. Porque isto já é um processo adquirido, já é algo muito automatizado. Nós queremos ser os melhores. O estranho era se não fosse assim. Ou então é porque alguma coisa não está correto. Esta parte mais egocentrista acho que pode ser muito bem alimentada, porque se nós não nos sentimos os melhores, quem é que vai sentir? Exato. E se esta parte mais egocentrista não estiver consolidada, a parte altruísta também não vai ser consolidada. Nós temos que tirar o melhor proveito de nós, mas em função daquilo que é realmente o melhor para nós. É. Ok. Se eu não gostar de mim, quem gostará, não é? Eu gostava de ir, já dizia a matinal. Exatamente. Olha, Yuri, e em relação ao treino mental para uma performance? Já foste falando aí de algumas coisas. Será que há algum exercício prático que possas partilhar connosco? Há uma otimização de competências que ajuda muito para outras variáveis e para outros contextos. E aprende-se muito no desporto o prazer, como eu estava a dizer, a questão da resiliência, a questão da superação, lidar com a adversidade. Mas isto é transversal, como estávamos a falar há pouco, a Catarina disse. E isto trabalha-se, é consolidado, é monitorizado, mas em termos do treino mental, lá está, nós trabalhamos num processo de querer ser melhor, foi o que estávamos a falar, em termos do desporto. Há várias competências facilitadoras que nos ajudam a trabalhar sobre esse processo de ativação, que é o que nós queremos estar ativos durante o processo todo, e com os sinais de alerta e vigilância constantes, e que nos ajudem a estar basicamente ligados à corrente, como eu costumo dizer com os miúdos, porque se esses níveis de atenção e concentração não estiverem ao mais alto nível, existem um vaguear de pensamentos e de perturbação de pensamentos por vezes que aumentam e disputam a questão do stress e da ansiedade, que de certa forma depois não deixam de desfrutar o momento. O trabalhar então da atenção e da concentração, do processo de ativação, e agora dirigir um pouco mais para vocês, a comunicação em voz é trabalhado, e acho que esta parte mais do conteúdo é muito trabalhado, sim, a parte da dicção também, a forma como nós dizemos as coisas, de forma que fazemos as coisas, porque nós somos, lá está, o nosso cérebro é comandado, nós temos que saber limar muito bem este órgão que é muito importante, que basicamente é o motor do cenário todo, mas nós temos que ter noção de como é que nós podemos pré-ativar-nos também em termos corporais, porque basicamente trabalhar com a voz, mexermos no nosso processo maxilar,
isto previamente trabalhado, ou seja, começarmos a trincar com muita força os nossos dentes e depois soltar muito rápido, o processo maxilar vai ser muito mais amplo, ou seja, vai haver uma projeção muito mais da voz. Se nós começarmos a trabalhar nesta vertente, e se calhar nem estamos a falar muito na vertente mental em si, mas isto vai trabalhar noutras variáveis que depois vão disputar em termos gerais. As competências mais avançadas, como eu estava a dizer, são pequenos pormenores que se transformam em por maiores a médio e longo prazo, como outros sinais de, por exemplo, para experienciar um pouco com vocês, havia um atleta que, lá está, a posição é guarda-redes, existe uma posição muito mais estática, e nós precisávamos de trabalhar sobre o processo de ativação, porque sentia que às vezes o momento em que a bola estava completamente no lado oposto, havia algumas perturbações de pensamento, começava a pensar coisas fora do contexto, e nós tínhamos que devolver o foco essencial para a tarefa e para aquilo que era controlável por ele. Não é fácil, porque existem uma panóplia de situações, por vezes, como estamos num processo muito outdoor, a serem influenciadas. Então, como é que nós trabalhamos nesse sentido? E isto aqui, e na brincadeira com a música, começávamos a cantar uma música. Parece aqui um bocado estranho, mas estar em comunicação constante para ele e ligado à corrente, e era uma estratégia, para mim não faz sentido, para ele faz, o mais importante é que seja importante para ele, e que esteja constantemente a uma música que lhe devolva foco. Esse foco basicamente foi monitorizado com o ligar à corrente, com uma atenção e concentração para aquilo que era controlável, através desse processo muito de comunicação, porque comunicar é diferente de falar. Cena! Que fixe! Por isso a música está sempre no desporto. Olha que fixe. Se calhar no nosso caso, temos é que começar a fazer desporto para continuarmos focados durante uma performance. Sim, fazer ali um aquecimento. Nós já falámos sobre isso, Sónia, de fazermos um aquecimento como se fosse tipo das aulas de desporto antes de pegarmos no nosso instrumento. Sim, mas aí não era bem no sentido de rotina, era mais no sentido de... Mas era de ativação e preparação do corpo para o que vinha aí. Não tínhamos feito, era esta transferência para, olha, vamos fazer isto sempre, que é para sabermos quando fazemos isto, o nosso corpo já está preparado para a performance. Há um momento em que lá está, há fatores não controláveis, e agora o tempo não está aquele sol radiante e ficamos um bocado mais amorfos, ficamos um bocado mais pensativos por vezes, o nosso corpo até fica um pouco mais mal, e nós temos que nos ir regulando e regenerando emocionalmente nesse processo também, não sendo controlável. Por vezes nós temos que fazer movimentos para o exercício e não estar dependente de movimentos do exercício. E isto parece um paradoxo. Porquê? Porque nós temos que ir de encontro àquilo que é a realidade e superarmos nesses momentos. Por isso é que é muito cotidiano e não tanto algo transversal, e nós temos que ir percebendo dia a dia o que é que podemos fazer de melhor. Nesta vertente do treino mental, para não fugir ainda muito à questão, dentro do processo de ativação, dentro do processo desse trabalho todo, existem vários fatores a ser complementares. Nós conseguimos trabalhar nesse sentido para otimizar outro tipo de competências. Então, nós ativarmos o nosso corpo, estamos a estimular o nosso cérebro, estamos a ligar à corrente como estamos a falar. Este processo de ativação, eu lembro-me também de falar em relação, não nessa posição, mas numa posição mais avançada, e ele basicamente queria rentabilizar o tempo com base na sua gestão de esforço e gestão do tempo. E ele tentava ir às bolas todas, e isso depois não ajudava na performance do mesmo. Porquê? Porque havia um desgaste brutal em termos físicos e depois em termos psicológicos. Então, nós para ativarmos o nosso corpo e percebemos quando é que temos que parar e quando é que é os holofotes em cima de nós e que temos que nos ativar, foi fundamental. Por isso é que em termos da música, nós também percebemos qual é que se calhar são os momentos certos de ativarmos esse processo. Nós regularmos os nossos holofotes e por vezes perceber que menos será sempre mais. Nós queremos sempre incutir mais. Mas quando dá por conta, quando a pressão também no pneu é demais, o pneu acaba por rebentar. Então nós temos que ir doseando muito bem este cenário. Gerir é uma autogestão no fundo, não é? Sim, é termos a capacidade porque a grande base é nós nos conhecermos a nós próprios, trabalhar com esses neurónios em espelho e percebermos realmente quem é que somos, quais são os nossos pontos fortes, mas perceber quais é que são as fraquezas a serem otimizadas, porque se nós queremos fazer tudo e andamos sempre ali a tentar bater na pedra, que chegamos a um ponto nem estamos a trabalhar sobre aquilo que nós temos de melhor. E por vezes, lá está, nós conhecemos a nós próprios para nos autogerirmos, para termos uma autoconsciência e para depois, de certa forma, regularmos e trabalharmos sobre aquilo que somos muito fortes, não nos prezando da questão que nos pontos menos fortes também a serem otimizados, mas por vezes, quando temos muitos holofotes em cima de nós, acho que às vezes nós, e não nos sentimos preparados para, nós termos
um jogo de cintura mais engraçado nesse sentido. É trabalharmos sobre aquilo que realmente somos muito fortes, em vez de estarmos sempre ali a tentar fazer coisas diferentes e coisas muito milaborantes e coisas fantásticas, porque varinhas mágicas não é para nós, porque os coaches desta vida, eu vou bater nesta tecla, mas pronto, é que é muito, é fácil de falar, mas nós dizemos, ei, tens que dar mais, ei, tu és capaz. Essa questão não é assim tão linear quanto isso, porque não nos conhecemos assim tão bem, porque existem outros fatores não controláveis, existem outros fatores com base no enquadramento sociofamiliar, com base no cotidiano, que por vezes não estão a ser jogados para cima da mesa e por vezes vamos destrofando com outros fatores que são muito influenciadores, por isso é que, lá está, a psicologia é um pouco diferente. Pois, e tem que ser orgânica no fundo, não é? Tem que ser orgânica. Essa questão da consciência e da força mental é realmente uma coisa que tu podes desenvolver ao longo do tempo, tal como desenvolves o teu treino físico, sim, não é? Sim. E acho que a grande base de nós percebermos, porque, lá está, uma variável importante é nós percebermos que o treino físico é muito mais visível, porque eu tenho noção que o meu bíceps aumentou um pouco mais ou diminuiu um pouco mais, ou tenho noção porque é muito mais mensurabilidade, nós temos noção que em termos de números nós conseguimos. E a confiança também aumenta por causa disso. Porquê? Porque eu aumentei de 1 centímetro para 2, então a confiança também vai aumentar um pouco mais, a nossa parte da motivação também, mas lá está, isto aqui não sendo tão visível e não tem tanta percepção de controle e sensação de competência com base naquilo que nós vamos baguear em termos de pensamento. Então, em termos nesta fase que vivemos pandémica, que está sempre quase na vertente mais negativa e que nós temos sempre preocupação de perceber o que é que realmente está a acontecer, duvidamos muito. Nós somos sempre muito habituados a desconfiar de processos. Esta cultura, por vezes, estuda, nós também temos que mudar essa perspectiva. E isso aí tem que dar a mão palmatória em relação aos americanos, porque, lá está, não há medos, não há receios e nós temos que confiar no processo e naquilo que realmente fizemos durante porque o resultado será sempre uma consequência do bom processo. Precisamente. Uau, olha, boa. Grandes dicas. Olha, adorei, porque isso acho que vem resumir também outras coisinhas que nós já falámos para trás. Outras são completamente novidade, naturalmente, e ainda bem que assim é. Mas disseste assim 2 ou 3 pontos que eu achei mesmo fundamentais e não ouvimos muitas vezes, também durante a nossa formação e dos nossos professores, as coisas ditas assim tão preto no branco. Sim. E às vezes é importante sermos chamados outra vez à terra, por exemplo, aquela questão de... Olha, se calhar não vale a pena estar sempre a correr atrás do prejuízo, foca-te também naquilo em que realmente já és bom e usa isso a teu favor. Eu sinto que nós é sempre a sublinhar o que não está bem, sempre a sublinhar o que tem que ser melhorado, e raramente tu ouves, epá, olha, e se tu fazes mesmo bem, és mesmo bom a fazer determinada coisa, olha que bom, ainda bem, tens tipo, ali não andas completamente à nora, não é? À deriva, tens ali um ponto de apoio. Sim, e nós olhamos nessa perspectiva de, ok, o que é que não correu bem e dar logo uma solução, para basicamente nós o nosso cérebro depois o nosso cérebro come aquilo que nós lhes demos, não é? E nós estarmos a processar a informação necessária através de todos os receptores do nosso corpo, ok, temos um problema, solução, mas depois acabamos essencialmente com aquilo que correu muito bem. Porque nós estamos inicialmente, então na vertente do desporto é muito em termos de resultado, que é, não corre bem, o que é que temos que fazer? E às vezes por vezes, por vezes nós mudamos toda a perspectiva necessária quando não corre bem. Não é por um momento que se faz um momento, não é por um momento nós temos noção que não correu bem que temos que mudar essa rotina toda. É um sinal de aprendizagem, é um sinal de momento de superação e de resiliência que nos tem que ajudar a sermos melhores. Mas nós temos que essencialmente consolidar também aquilo que fazemos bem, porque senão é mais difícil de otimizarmos outro tipo de competências. Olha, muito bom. Aqui já estamos a entrar um bocadinho na fase pós-performance. Eu ainda ia um bocadinho atrás na parte da performance. Quais é que são na tua perspectiva, os desafios maiores que tu encontras durante uma performance, Yuri? Costumo dizer que o escutar com os olhos é fundamental e por vezes... Na questão da música, e fazendo sempre um transfer para vocês, não é diferente, mas porque muitos têm que comunicar, entre aspas, o vocalista tem que cantar, convém, né? Digo eu. Deram-nos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca para falar menos e ouvir mais. E isto quer dizer o quê? Durante a performance, a observação constante do comportamento é fundamental. E nós temos que ter noção que durante o processo existem processos a serem trabalhados com base naquilo que foi feito para trás nessa mestria. O trabalho não é fácil porque existem uma panóplia de situações e agora estou a tentar visualizar
a pessoa em cima do palco com 40 mil pessoas à frente, e há uma nota que falha, e se nós nos prendemos a esse erro e não percebemos que esse erro é um pré-requisito do sucesso e não temos que ter superar logo no momento, torna-se mais difícil nesse desbloquear. Então, durante essa performance, durante essa competição, durante essa atuação, nós temos que ter chavões, âncoras, que nos ajudem a entrar em processo de flow. Por isso é que nós temos que ir olhar muito no sentido de onde é que eu me sinto mais criativo, onde é que eu me sinto mais poderoso, onde é que eu me sinto mais influente, do que nos cingirmos essencialmente àquela área de melhoria, àquele processo que não correu tão bem, e nós temos que ter esse hábito, de certa forma, a ajudar-nos que vai correr mal, não vai ser perfeito. E nós temos que andar nesta gestão de expectativas, porque não é difícil, e mesmo que nós tenhamos a sensação que foi perfeito, há pequeno pormenor que vai sempre a ser uma área de melhoria, porque estamos sempre em melhoria constante. E durante a atuação nós temos que ter noção que não, mesmo para a nossa gestão de expectativas e para a gestão do sucesso e do insucesso, não vai ser perfeito. E nós temos que ir trabalhando nesse sentido. Trabalhamos para ser perfeito, mas há momentos em que nós que vai haver erros, que vai haver falhas, outras não controláveis, outras até que se calhar controlamos, mas lá está, é juntar essa parte mais importante e controlável e percebemos, ok, o que é que vamos fazer já a seguir para ser melhor. E é nesta base que nós temos que ir nos sentindo dentro da performance também. Sim, força. Não, e a questão é como é que tu consegues realmente direcionar esse foco para ainda durante a performance, como é que tu consegues ultrapassar e dominar esse foco? Sim, era isso que eu ia falar agora com base no erro, porque lá está, se aquela pessoa é tóxica, então porquê é que eu me vou dirigir até ela? Nós temos que ter a capacidade de nós, através dos estereorreceptores visuais, visualizarmos aquilo que nos dá prazer quando há um momento de stress e ansiedade. Nós não vamos desfocar do público-alvo, mas temos a capacidade de regular os nossos olhos e dar o processamento da informação para aquilo que é muito estabilizador. É como eu digo aos jogadores, que é, se aquela pessoa te está a dar mais emocionalidade em termos energéticos, de quantidade e qualidade mais baixa, ou seja, numa zona de esgotamento, então não olhes para ela. Olha para um espaço que te dê muito mais prazer e que te dê um aumento em termos de energéticos, de qualidade e de quantidade. Não quer dizer que vamos desfocar do processo, mas temos que, dentro do mesmo processo, irmos adaptando ao contexto, porque não sobrevivem nem os mais fortes, nem os mais inteligentes, mas aqueles que se adaptam. E a base nesse treino de trabalho de competição, falamos de um pré antes de chegar à competição, dentro do processo sabemos que vamos errar, mas depois, dentro desse mesmo processo, há pequenas estratégias até de coping que ajudam a superar momentos. Estamos a falar de falhas, mas se tivéssemos mais tempo, podíamos falar até da monitorização do sucesso. Mas dirigir o olhar, ter a capacidade de nos agarrarmos ao processo imagético, de nos agarrarmos a um chavão, de nos agarrarmos a uma frase, de nos agarrarmos a uma imagem, de nos agarrarmos a uma superação, que ajudem a desenvolver estratégias para superar aquele momento. Outras estratégias têm a ver com as rotinas que já falamos tão bem antes, e que nos ajudem a consolidar depois o processo e entrar nesse processo de flow, que é o nosso objetivo, é que vamos entrar nessa sessão de bite que falo, que é o desfrutar, é o aproveitar do momento, e lá está, em termos estratégicos, não é algo transversal a todos, eu tenho que meter aqui um pouco de várias cartas em cima da mesa, nós temos que ir apanhando com base naquilo que faz sentido para o performer, não é porque é diferente eu trabalhar com a Catarina do que trabalhar com a Sónia, independentemente da paixão ser a mesma. Mas eu não posso estar a meter tudo no mesmo saco. Precisamente, e isso é incrível, porque realmente tem que haver uma autoconsciência brutal das coisas e temos que nos conhecer o máximo possível. E nós estamos sempre a discutir, eu e a Tita, sobre isto funciona para mim, não, mas para mim não funciona, mas isto funciona para mim, e pronto. E é sempre assim. Ok, uma vez que a performance já aconteceu, como é que se lida com as boas e com as más performances? Oh Sónia, desculpa estar a interromper-te, mas é que eu acho que o Yuri falou assim um chavão literalmente do flow, e nós nunca falámos sobre isso. Eu acho que era super interessante se o Yuri pudesse falar um bocadinho sobre isso. O que é o flow? Como é que se entra em flow? Como é que se mantém o flow? É uma pergunta um bocado grande, mas
Não, mas é tranquilo porque entrar em flow é tu teres a capacidade de mergulhar naquilo que realmente te dá prazer e não pensares em mais nada cá fora. Sim, estás a viver independentemente do julgamento dos outros, do teu auto-julgamento. O quando modo tu de estás performance que nós já falámos, não é? Sim, com quando tu estás completamente no processo. Eu experienciar um pouco neste fim de semana que passou, há um miúdo que eu trabalho, que eu falo já há muito tempo, que com 16 anos jogou a titular na equipa principal do Sporting e a única base é nós termos noção e eu dizer-lhe que tu só tens é que desfrutar e aproveitar o momento, mais nada. Porque o processo está tudo bem consolidado e se tu começares a entrar nesse flow constante, que é o que te dá, sentires que, ok, tens 25 ou 30 mil pessoas a olharem em cima de ti, aliás, mais através da televisão, mas tu ambicionaste tanto isto, gostas tanto disto, isto é o que te dá mais prazer na vida, sonhaste com isto, qual é que é o cenário mais impossível de todos? O que é que pode acontecer? Errar, falhar, tudo bem. Qual é que é a oportunidade que o futebol nos dá? Para a semana há um jogo, para a semana há uma oportunidade, para a semana há um treino para modificarmos aquilo que não correu tão bem. Na música acontece o mesmo também, não é um momento que vai te definir enquanto pessoa, não é uma fase que te vai definir enquanto pessoa. Então esse flow é nós também olhamos na perspectiva mais até, se calhar, aquilo que estávamos a falar do egocentrismo, mas olhamos e percebemos onde é que nos sentimos mais criativos, mais influentes e onde é que nos deixamos levar com base naquilo que é a realidade. É nós não andarmos sempre num desajustamento de expectativas, percebemos qual é que é a realidade e trabalhamos sobre ela. E desfrutarmos ao máximo daquilo que estamos a fazer, porque é isto que nós gostamos. Se nós se estamos num fator que não nos motiva tanto, é mais difícil. Então nós temos que criar essa automotivação para entrar nesse processo de flow. Com base nisso, é desfrutar. E o trabalho é muito nós também consolidarmos estes processos, a dizer, do prazer, do gosto e essa motivação mais intrínseca, não tanto regulada externamente. Independentemente do que se está a passar cá fora, basicamente é quase fechar os ouvidos, fechar os olhos e aproveitar o momento, porque é isso que nós queremos. Não é fácil, claro que não, porque há fatores estimulantes que nos vão entrando por os ouvidos e o cérebro depois vai codificar e descodificar aquilo que estamos a ouvir e depois o stress e a ansiedade, lá está, vai aumentar com base naquilo que sentimos ou não sentimos ou até diminuímos, ou é um estímulo até importante. Mas nós temos é que ter a capacidade de trabalhar previamente para depois no processo de flow, lá está, entrar nesse mesmo processo e divertirmos ao máximo. Vamos entrar então aqui na parte da pós-performance, Yuri. E a questão é, como é que nós conseguimos manter, como é que nós conseguimos lidar com a expectativa, a nossa e a dos outros, perante uma boa ou uma má performance? O melhor plano é não ter plano. Ok. É nós termos a capacidade de perceber que no final de uma atuação não vale a pena fazermos um processo analítico sobre a mesma. É nós basicamente desgastarmos a nossa cabeça com fatores que estão a ser apoderados com a parte emocional, que estão muito preocupados com áreas de melhoria e não estamos a fazer um processo analítico muito profundo ou operacionalizado em relação àquilo que nós queremos que aconteça. Então, a grande base passa por nós, no final de uma grande atuação, termos a capacidade de desfrutar, de conviver, de fazer outras coisas completamente diferentes, seja boa ou má, porque está feito. A questão é essa, é porque está feito e nós não conseguimos modificar essa performance naquele momento analítico, por muito que nós queremos e devíamos ter feito aquilo. Ou seja, a parte mais emocional está-se a apoderar essencialmente da parte mais racional e nós não estamos a ter um momento zen, entre aspas, e não temos uma capacidade racional para fazer uma reflexão como uma área de melhoria ou como uma área de monitorização em relação àquilo que fazemos. Então, esta questão que estavas a falar, o pós, é termos a capacidade de fecharmos o ciclo ali naquele momento e depois, sim, um dia depois, 2 dias depois, durante o processo, irmos trabalhando sobre o mesmo, irmos percebendo com base na praticabilidade o que é que nós podemos fazer de diferente. E analisarmos, sim, aí sim, porque aí já descansamos o nosso corpo, já estabilizamos em relação àquela, já aconteceram várias coisas e já estabilizamos em relação àquela atuação. Por isso acho que é fundamental nós termos essa sensibilidade e ajudar a não trabalhar essencialmente naquele momento para ter um processo reflexivo logo no pós, mas sim num pós-pós, digamos assim, que ajudem a trabalhar e a perceber que realmente faz sentido, porque senão estamos a bater muito na área emocional e
E é mais difícil nós pensarmos com a razão e estamos a falar se calhar mais com o coração. Yeah, é isso. E como é que tu consegues motivar-te e preparar as próximas performances? Imagina que no caso de teres uma performance que tu achaste que não foi a melhor, e como é que tu conseguirias preparar-te para para uma nova performance, que é um jogo para a semana, um concerto, uma audição no próximo mês, desfocando essa parte mais negativa da última experiência? Primeiro é nós percebemos que isto é algo mais passageiro e não é algo tanto constante, não é algo de traço. Não é? Lá está, nós temos a capacidade de modificar momentos e percebemos que o pós vai ser modificado porque é algo testado. Há situações que não vão correr bem, há comportamentos que estão a ser desajustados, mas há sempre uma oportunidade. E nessa oportunidade nós temos que ser persistentes sobre a mesma, percebemos que o nosso processo está a ser bem trabalhado, mas lá está, vamos voltar outra vez no efeito relógio, a andar ao contrário. Porquê? Porque nós temos de ter noção que as rotinas, todo o processo, todo o encaminhamento, toda a mestria está a ser em função de um objetivo. O objetivo principal é aquele fim de semana, aquela atuação, mas o objetivo principal também, um processo mais transversal durante a médio e longo prazo. Há sempre mais uma oportunidade de melhoria, há sempre algo mais passageiro, porque há um momento que não vai correr bem, mas temos uma oportunidade no futuro, não nos embebedarmos, entre aspas, e não trabalharmos sobre esse processo. Embebedar no sentido metafórico. Claro. Apesar que esta parte desinibitória no sentido de nos embebedarmos, às vezes até entramos num processo flow, mas eu não vou dizer isto aos miúdos que trabalham, não vou falar se embebedem para trabalhar sobre isso, apesar que poderia ajudar e aí o flow também poderia ser trabalhado. Confirmo. Bom, mas se calhar ficavam mais com esse sentimento, mas não melhoravam assim tão significativamente a sua performance, porque há bué pessoal que depois, sei lá, tipo, ou fuma qualquer coisa, ou bebe qualquer coisa, e depois vai tocar e acha que correu muito bem, e depois ouve as gravações e fica tipo, eu tinha um sentimento mesmo bom, mas isto ficou mesmo horrível, isto não soa nada bem. Tem a ver com o versus da percepção e da sensação, porque no momento estamos tão em flow e percebemos que está a correr bem, mas no final temos que fazer esse processo analítico, final do final, não é no pós, mas sim no pós. Pós. Já aprendemos. Exato. Gostei. Mas lá está, essa parte é engraçada e é gira de trabalhar porque o resultado é consequência do processo e nós temos de ter noção que vai haver mais oportunidades de atuar, vai haver mais oportunidades de trabalharmos sobre. Não quer dizer que, e lá está, a gestão de expectativas muito bem consolidada anteriormente, nós temos a noção que não vai correr bem em algumas situações. Trabalhamos logo para o processo seguinte, também automatizando e ajudando o nosso cérebro a incutir na vertente da área de melhoria e de perceber que temos outras oportunidades a ser trabalhadas. Porque isto, certamente, vocês, quando tiraram a carta numa fase inicial, quando entraram no carro, estavam muito preocupadas com tudo. Se o espelho estava direito, se o vidro estava tudo bem. Nós trabalhamos muito nessa vertente que pensamos que está a correr bem, mas depois de um momento para o outro há sempre mais alguma coisa a ser superada e temos que ser resilientes sobre o mesmo. Mas também para não fugir à questão que estava a falar há pouco, que é, vocês numa fase inicial tiraram a carta e era muito mais controlado, 2 anos depois de tirar a carta, entram no carro, ligam a chave e andam. É um processo mais automatizado. Nós também temos que ter noção que este controlado versus automatizado é trabalhado. Numa fase inicial vamos estar muito mais ligados a pequenos pormenores, mas isso também disputa autoeficácia, que depois vai aumentar a autoconfiança. Nós temos que sentir-nos e termos essa sensação de competência nesses pequenos pormenores iniciais que nos ajudem a perceber que se calhar aquele passo curto está a ser otimizado, aquele desarme está a ser otimizado, aquela nota está a ser trabalhada com mais frequência, neste caso, com maior realidade, com maior mensurabilidade, não sei, aqui não estou a entrar mais num mundo que não é o meu, mas a percepção e a sensação de competência é muito maior. E é esses sentimentos que nos ajudam também a aumentar depois a médio e longo prazo. Olha, e então no meio disto tudo, como é que nós podemos controlar o nosso discurso interno? Porque, na verdade, o nosso discurso é aquilo que nos vai sempre
por um lado, pode desviar-nos do nosso caminho, não é? Porque nem sempre os estímulos, por exemplo, durante uma performance vão ser externos. Muitas vezes somos nós próprios que vamos desviar a nossa atenção. E depois, por outro lado, já mesmo... e por exemplo, antes de começarmos a tocar, muitas vezes também é o nosso discurso interno que nos faz questionar o processo todo que tu tanto sublinhaste aqui nesta conversa, que a gente diz tipo, mas será que eu fiz mesmo tudo o que eu podia? Será que não podia ter feito qualquer coisa diferente? Será que começam a ver aqueles seres todos que também nos fazem questionar imenso? E no pós-performance também entra muitas vezes o discurso interno, sou mesmo uma porcaria, faço tudo mal e não consigo, ou pelo contrário, correu mesmo bom, sou incrível, realmente isto nasci com muita sorte. Essa regulação é engraçada porque nós habitualmente queremos sempre acrescentar mais, queremos meter muita informação para o cérebro. E o cérebro lá está, tipo, se nós metemos muita informação, aquilo há uma atrapalhada lá no meio que depois não foca essencialmente na tarefa. E esses sufixos e esses prefixos, de certa forma, nós queremos separá-los, porque infelizmente, lá está, o in e o mente não vale a pena, é feliz. Nós temos nós temos que tendencialmente automatizar esses processos, porque... Agora estou a fazer quase um review, estou a olhar para as minhas aulas de português quando tínhamos os complementos diretos e indiretos, que era sempre o quê e a quem e não sei o quê. A base é operacionalizar o máximo de conceitos. Se vocês tivessem um funil, metíamos aqui um funil e só tinha que sair aquele bocadinho, não é numa fase inicial. Nós temos todo o interno daquilo que nós vemos, daquilo que está a ser observado, daquilo que está a ser escutado com os olhos, como eu estava a falar. Mas de certa forma nós temos que incutir aquilo que realmente acontece, não nos mentirmos a nós próprios, percebemos qual é que é a realidade, mas operacionalizarmos ao máximo conceitos, não aumentarmos cada vez mais o quê, e mais uma coisa, há sempre mais alguma coisa para dizer, e se tivermos que ficar por ali, é diferente, se tivermos que ficar por ali que nos dê prazer e que nos dê uma automotivação e nos dê confiança para o processo, é melhor, mas lá está, menos é mais, e acho que a base passa muito por o nosso discurso interno, e nos ir regulando. Primeiro, por 3 pontos essenciais. Primeiro, não nos mentirmos a nós próprios, percebemos qual é que é a realidade, seja ela boa ou má, termos a capacidade de operacionalizarmos muito bem aquilo que estamos a falar para nós e daquilo que é com base no que nos escutamos anteriormente no ponto 1, com base na realidade. E terceiro ponto, não queremos fazer mais, porque mais com mais não vai dar menos. É diferente aqui em relação à matemática, mas lá está. A base é pensarmos que se calhar nós equilibrarmos o nosso cérebro, ajudarmos a limar este órgão muito importante, por vezes se calhar não é incutir mais informação, não é disputar mais, se calhar por vezes nós refletirmos sobre aquilo que é o menos, percebemos para consolidar e depois passamos para outro processo. É a fase de etapas, nós não queremos entrar na pole position e estar sempre na linha da frente, porque vai haver um momento que pode haver um despiste e depois temos que nos superar outra vez. É andarmos passo a passo. Portanto, essencialmente esta coisa do discurso é ir fechando portas. É tipo, pronto, esta parte está feita, fechei a porta, estou num ciclo novo. Vem um novo ciclo. Começa, acaba. Não, por muito, lá está, não te podes esquecer da realidade, porque depois vivemos num mundo de ilusão e a Alice no País das Maravilhas é mais difícil porque é tudo muito bonito e depois quando nos deparamos com dificuldades não as conseguimos superar e por muito que sejamos resilientes, há outros fatores não controláveis que é mais difícil, depois focamos-nos aquilo e depois o erro é mais difícil. Lidar com a adversidade, nós também temos que ter essa capacidade. Mas lá está, fechar portas é muito importante, sim, e bem, e como tu dizias muito bem, mas o que começa será sempre, temos que acabar um processo, porque deixamos processos inacabados, vai haver ali tipo um efeito fantasma e ali quase um cenário ali com a gente do diabo a chatear constantemente. Fechamos processos, para o bem ou para o mal, mas conseguimos fechar processos e termos uma solução com aquilo na área de melhoria. Se andamos sempre a querer fazer mais com base nos processos inacabados e depois temos mais uma ideia para fazer, quando nos damos por conta não fazemos uma. E isso aplica-se a tantas coisas, meu Deus. Pois aplica-se na vida no geral, porque tendencialmente nós queremos sempre fazer alguma coisa diferente. A ansiedade é a inquietude, e entrando no mundo da música... Quem cantava aquela música? Eu só estou bem, onde eu não estou. António Variações. António Variações. A música não é a minha área, mas pronto. mas chegava lá porque a ansiedade é inquietude e ele já cantava isso há muito tempo. Que é, nós só estamos bem onde nós estamos. Porque nós vamos estar com os amigos, não me apetece estar com os amigos, quero ir para casa. Não quero ir para casa, quero ir ver o futebol. Quero ir ter com o namorado. Não interessa. Nós estamos sempre a querer fazer coisas diferentes. Não, vamos sentar-nos, vamos perceber, vamos desfrutar do momento.
Mas a ansiedade é muito isso, é nós anteciparmos cenários e percebemos que nunca estamos bem no mesmo sítio por vezes. Não, se estamos no mesmo sítio, vamos desfrutar o momento, vamos trabalhar sobre o processo, fechar o processo e depois há outros momentos. Nós queremos fazer tudo, queremos estar em Milão, em Paris e em Manchester ao mesmo tempo. Mesmo. Olha, grande dica para a vida mesmo, assim, para as coisas no geral. É uma coisa de cada vez e fazemos tudo, e não tudo ao mesmo tempo. Olha, sinto que se aplica muito à minha vida. E aumenta a tua sensação de competência porque começas a ter parte mais kinestésica até, começas a perceber melhor o que realmente está a acontecer, que ok, tiveste este processo, fechaste e acabaste, o que é que aumentou, o que é que não correu bem, não ficas num vaguear de sensações, entre aspas, porque nunca vais ter essa percepção se não fechas os ciclos. Claro. Uau. Eu acho que nós poderíamos terminar aqui, sinceramente. A pergunta que nós tínhamos a seguir era qual é que é o impacto de um psicólogo na vida dos atletas, e depois um último conselho para os nossos MIs. Estes últimos foram fantásticos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa ou se queres ficar por aqui, não sei. Eu entrei no processo de flow, eles agora é que têm que esperar. Bora! Tu és maravilhoso. A realidade é que a vertente de psicologia cada vez não... eu vou entrar numa fase inicial do processo que é quando nós estávamos a falar, não é visível. Mas nós já existíamos antes do processo de pandemia, não é? Porque nós agora parece que ficamos tipo quase capa de revista. Não, mas nós já existíamos antes destes processos, porque agora esta parte da saúde mental cada vez é mais falada. Mas lá está, nós já existíamos, já tínhamos uma organização muito bem consolidada há muitos anos, mas lá está, a parte psicológica, em termos de desporto, e falando de rendimento desportivo, é 73% do mesmo rendimento desportivo. E isto aqui não sendo visível, nós quando olhamos para as conferências de imprensa, falam sempre na mesma situação, nunca olham para o processo técnico ou tático, ou mesmo da vertente física. O nosso grupo está sempre confiante, os treinadores, vamos olhar, o grupo está confiante, a equipa está confiante, nós estamos preparados. Nós olhamos muito para o politicamente correto também, de certa forma, não é? E isto é muito na vertente mental do jogo, nunca é muito no processo técnico, nunca é muito do sentido de que a vasculação está a ser bem feita, a linha defensiva está a subir mais. Nós não dizemos isto, nós vamos comendo, entre aspas, e desculpem a expressão, todos os dias o mesmo sentido. Ou é que a equipa está bem ou a equipa está mal. Há mais um medo de errar do que uma vontade de acertar. Estamos a entrar naquele discurso interno, porque é uma realidade no mundo atual. E cada vez temos mais cenários que vivemos tanto em modo de sobrevivência, e por isso é que eu falei na pandemia, que temos mais sensações de, mais vale ter calma. Não mais vale ter calma. Nós temos que trabalhar mesmo essencialmente sobre este processo mental, mas realmente mostrar-lhe qual é que é o significado do mesmo. Porque a psicologia, sim, ajuda em 3 variáveis importantes, que é na intervenção em crise, na prevenção de riscos psicossociais, mas também neste caso no desporto e na performance, nos músicos, em tudo, no treino de desenvolvimento de competências psicológicas. E lá está. Ontem, falando naquele caso do miúdo que se estreou, o trabalho não é visível, mas ele tem essa percepção que não é visível, mas se calhar é o trabalho mais eficaz para a vida dele, é o trabalho mais eficaz no momento para o mesmo. Mas lá está, será sempre trabalhar em silêncio e deixar que o mesmo faça barulho. Yeah. Mas não façam silêncio agora para mim. Não é que eu acho que nós não temos nada a dizer, não temos nada a acrescentar. Sim, a questão é que já estás a fazer muito barulho. Ai, que bom, que bom. Pois, desde que seja persuadido ou influenciado nos MIs, isso é que é importante. Agora, a base é esta, e nós temos o público é importante, nós temos a capacidade que o outro à nossa frente sinta aquilo que nós estamos a sentir, perceba e tenha essa capacidade de influência do processo ou daquilo que está a ser dito e sentido da nossa parte, porque senão eu estar aqui a debitar sem ter um propósito maior, se o combustível não é aquilo que nós... Lá está, não vale a pena, nós temos de ter noção que temos que influenciar. Às vezes a palavra influência até não é bem trabalhada em termos sociais, porque pensamos que é muito influência, parece que estamos sempre a olhar para a vertente negativa. Não. Nós temos que perceber mesmo os conceitos. E ontem tivemos uma formação de guarda-redes em termos do trabalho lá no Sporting, que é, não jogues tanto cá atrás, joga mais à frente. Paradoxo, que é tipo,
diz a mesma coisa, mas tem uma influência completamente diferente sobre o processo. Nos jogos tanto cá atrás parece que há um momento mais de medo, mais de receio, o que é que se está a passar. Joga mais à frente, dá mais confiança ao processo e aumenta muito mais aquela parte de disponibilidade e desinibição para o mesmo. Tem tudo a ver com aquilo que nós dizemos, porque o cérebro depois codifica aquilo que nós estamos a incutir, que estamos a proclamar, e por vezes a linguagem gestual tem tudo, também é muita coisa, porque do público-alvo, os performers enquanto estão a olhar para o público-alvo, basta tipo um abanar de cabeça com um sinal de não, que há um sentimento de, mas o que é que está a correr bem, o que é isto aqui, temos que mudar já o processo. Não, se calhar a senhora estava à rasca do pescoço e teve que abanar a cabeça. Sim. É a nossa percepção que temos sobre a situação que tem que ser muito modificada, porque a percepção é algo que é mais... Nós trabalhamos muito na percepção, no trabalho da performance, na questão do desporto, porque lá está. Não é por um treinador estar a meter a mão no ar e quando está a falar sobre um determinado nome, que ele pensa que vai ser para punir ou para desajustar o comportamento, ou para... Não, desculpa, para ajustar o comportamento com um comportamento desajustado. Não, porque se calhar, não sei, o homem estava com um problema na lombar, no cotovelo, não sei, não estou a inventar, mas nós não temos que descodificar essencialmente o que é que está feito na linguagem corporal, nas expressões faciais, em todo esse pormenor, porque, lá está, nós não sabemos o que é que se passa na cabeça dos outros, mas também não nos podemos guiar por aquilo que eles nos transmitem em termos de expressões dessa cabeça. Pois é, mas isso é tudo muito fácil, não é? Isso é tudo muito fácil. Mas é confiarmos muito bem no processo e naquilo que estamos a fazer, porque se vocês estão dentro do palco, se sabem que são melhores, se sabem que trabalharam bem no processo, nós temos a percepção e incutimos cada vez nós, previamente, que nós não sabemos se estão a gostar ou não estão a gostar. Mas mesmo que não esteja a adorar aquele processo, é no final que vamos ter as nossas ilações. Se nós bloqueamos, aí é que não vamos gostar. E a ideia é muito esta, é que nós não sabemos, a percepção que nós temos sobre as coisas, nós temos agora aqui uma barra de aço, a nossa percepção é que ela pode ser pequena, nós colocamos a barra de aço num lago com água, a percepção é que a barra de aço vai aumentar, mas nós não tínhamos essa percepção previamente. E a ideia é muito esta, nós trabalhamos sobre essa percepção. A percepção é sempre modificada, a sensação é que é algo mais fixo. Nós podemos ter várias sensações, tudo muito bem, mas vamos trabalhando com a percepção que nós temos sobre as coisas. E olhando sempre para o lado positivo. Se calhar até sou positivo demais, mas nós temos de ter esse sentido. Porque durante a performance, depois no final fazemos conta. É isso. Exato. Isso vai então... No final do final, não é no final. Exato, pós. Olha, eu acho que esta vai ficar. Os Fantástica, os pós. Muito bom. Ok. Muito bom mesmo. Yuri, último conselho, assim, mega... Aquele chavão mesmo sobre esta questão da performance, sobre se quiseres repetir alguma coisa, sublinhar outra vez alguma coisa, estás à vontade, e de uma forma assim o mais genérica possível. Em termos sintéticos, divirtam-se ao máximo. Desfrutem dos vossos momentos, porque vocês estão aí é porque têm um propósito, o combustível que vocês metem, apesar, lá está, o bocado estamos a falar em guerra, não podemos falar, agora estamos a falar em combustível, parece que isto aqui com o aumento dos combustíveis, pois é. Isto aqui, nós nunca podemos falar de nada porque estamos sempre mal interpretados, vamos bater na última tecla, que é, temos sempre dificuldade naquilo que vamos falar, porque há mais medo de errar, porque pode haver uma má interpretação do outro. Não, nós não fazemos por mal, nós temos que dizer aquilo que sentimos, com base numa realidade, com base num propósito maior, mas essencialmente nós temos é que nos divertir ao máximo e perceber que trabalhamos arduamente e com base num processo, com base em objetivos, com base em oportunidades a ser criadas, mas também só faz sentido se nós nos divertirmos ao máximo todos os dias da nossa vida, porque senão é mais difícil, se não temos prazer naquilo que fazemos, se não desfrutamos, se não divertimos essencialmente com isto tudo, é muito mais difícil. Precisamente. Yuri, muito obrigada. Eu já tinha expectativas em alta sobre esta conversa, sobre este nosso encontro, mas superou. Não é normal. Altamente, mesmo fixe. Por mim terminamos, não te ocupamos mais o teu tempo. Muito obrigada, mais uma vez, e de certeza que isto vai ser incrível para os nossos Tita, não achas? Eu tenho a certeza.
É que ainda por cima não se aplica só à performance, aplica-se também a questões do dia-a-dia. Eu senti isso em relação a mim. Sim. Pois, porque isso e desculpa interromper, porque eu esqueci-me desse pequeno pormenor para arrematar, que é atrás de um performer existe uma pessoa. Se a pessoa não estiver bem, o performer não vai estar bem. Exato. Isso é como aquela frase de tu tens sempre um inner game e um outer game. Se não dominares o teu jogo interior, quando chegares ao campo também não vais jogar como deve de ser, não é? É o processo flourishing, que é tipo o teu bem-estar subjetivo, se não estiver consolidado, se não estiver bem, vai haver uma influência no rendimento desportivo, porque nós olhamos muito na vertente Robocop, que é tipo o efeito PlayStation. Não é assim, nós não somos muito manejados, não somos muito trabalhados em termos de uma consola, porque somos pessoas, e lá está, vocês, carne, osso, tipo, somos todos iguais nesse sentido, tipo, erramos, falhamos, superamos, somos resilientes, mas não deixamos de ser pessoas. Exato. Exato, e aquilo que nós somos enquanto performers não nos define a nós enquanto pessoa, e muitas vezes sinto que há essa sobreposição, não é? Que aquilo que eu faço enquanto performer vai logo definir aquilo que eu sou enquanto pessoa. Se eu sou bom atleta, ou neste caso sou boa música, sou boa pessoa. Se eu não tenho um bom desempenho, sinto-me mal enquanto pessoa, não só enquanto... Pronto, olha, foi uma performance que não correu bem, embora já falámos que isso não nos define, também enquanto performers, não é? Porque é aquele momento, muitas vezes nós fazemos logo essa transferência, mas mais ainda para, lá está, aquilo que eu tinha falado antes, daquele discurso interno do pronto, eu sou horrível, má pessoa, não consigo, isto é tudo péssimo, não tenho talento, pronto, essas questões todas. Sim, os teus perfis é muito isso, tens um natural e tens um adaptado. Se um foge muito do outro é muito complicado, com o teu perfil comportamental, aquilo que tu não estamos a falar em termos de personalidade, mas aquilo como tu ages, se tu andas tipo durante o dia com um processo, com uma parte mais influente, com um processo mais de ação, e depois na outra fase do teu dia, mais num processo mais de reflexão, mais ligado às pessoas, tu andas aqui com dualidade de critérios, tu andas aqui tipo a fazer duas vertentes. Não, nós temos qual é que é o teu perfil natural. Não fujas muito daquilo que tu és, naquilo que és o teu contexto, porque senão a médio prazo vais acabar por te desgastar. E se tu não trabalhas sobre ti mesmo e sobre o teu natural, o adaptado também não será muito bem consolidado e otimizado. Pois. E mais não digo. Muito bom. Obrigada. Também adorei esta conversa. Eu acho que... Olha, maravilhoso. Foram mesmo aprendizagens que vão ficar para nós, para a vida mesmo. Obrigada. Obrigada, Yuri. Obrigado, eu. Foi um gosto. Obrigada. Um beijinho para ti e para os nossos meios. Força aí. Até ao próximo episódio. Beijinhos. Beijinhos.